João, capítulo de número 2, versículos 13 ao 16. Diz assim: Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: Tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Palavra do Senhor Deus. Uma palavra muito conhecida, mas que não é levado a sério pela grande maioria das pessoas nos dias de hoje. Então você me pergunta, poxa, mas como assim não é levado a sério? Ora, o que nós mais vemos hoje nas igrejas, que se dizem igrejas cristãs, que se dizem igrejas evangélicas, é a compra e venda de mercadorias. Assim como havia na época de Jesus no Templo de Salomão. Naquela época, eles vendiam ovelhas, eles vendiam bois. Então você vai dizer para mim, poxa, mas eles estavam vendendo ovelhas, estavam vendendo bois, estavam vendendo pombos. E para que motivo que eles vendiam os bois, as ovelhas e os pombos? Para que fossem sacrificados no templo. Então, entenda, o que eles estavam fazendo naquela época era a compra e venda de mercadorias dentro do templo para arrancar dinheiro. Então Jesus disse, olha, isso é errado, isso eu não aceito. E além deles fazerem a venda e a compra de mercadorias, o que eles faziam? Havia naquela época o dinheiro do templo, que era o denário do templo. Era uma moeda que só circulava dentro do templo. Então, para fazer a compra daquelas mercadorias, era necessário ter aquele dinheiro do templo. Então, as pessoas chegavam ali com o seu dinheiro, com a sua moeda corrente da época, elas tinham que fazer o câmbio, trocar por aquele dinheiro do templo. Porém, quando se fazia a troca para adquirir o dinheiro do templo, ali elas já pagavam uma porcentagem para os cambistas, eles ganhavam uma porcentagem em cima. E uma parte daquele lucro ia para os sacerdotes da época. E com aquele dinheiro, aquela moeda do templo, o denário do templo, que só valia dentro do templo, eles compravam os bois, as ovelhas, os pombos, para oferecerem a Deus. Então, preste atenção o que acontecia na época de Jesus. Na época de Jesus, eles estavam fazendo comércio, vendendo e comprando, usando a casa de Deus, que segundo Jesus é casa de oração, onde a pessoa vai para orar, para louvar, para adorar. Eles estavam usando a casa de Deus, usando o nome de Deus para quê? Para ganhar dinheiro com vendas de produtos. Ora, o que nós vemos nos dias de hoje? É o que mais existe. É o que mais tem nos dias de hoje. Igrejas que se dizem igrejas evangélicas, que se dizem igrejas cristãs, que usam o nome de Jesus, mas estão vendendo mercadorias dentro das igrejas. Estão vendendo mercadorias. E as pessoas estão comprando as mercadorias. Vende-se pizza, vende-se pão, vende-se sorvete, vende-se feijoada, vende-se galinhada, vende-se refrigerante, vende sapato, vende roupa, faz brechó, faz de tudo. E as pessoas compram. Porém, mal sabem essas pessoas que estão comprando que elas estão violando a lei do Criador. Mal sabem elas. A grande maioria das pessoas que
são líderes e fazem isso, sabe que é errado, sabe que é proibido por Deus. Sabe, a grande maioria sabe. Porém, não estão nem aí se é contra a lei de Deus ou se não é. O que eles querem é arrecadar dinheiro, levantar verbas. Daí você vai dizer o seguinte para mim: poxa, mas é necessário fazer isso para pagar o aluguel da igreja, para manter a igreja, para pagar a água, a luz. Depois nós vamos chegar nesse ponto e você vai ver que para manter uma igreja não é com vendas de mercadorias. Depois nós vamos chegar nesse ponto. Então, o que nós estamos mostrando aqui é o que diz a palavra de Deus. O próprio Jesus Cristo disse claramente: não fazei da casa do meu Pai casa de vendas. Jesus chama de ladrões, covil de ladrões, covil de salteadores. Ele abomina essas pessoas que fazem isso. Ele abomina. E não pense você que é ovelha: ah, mas olha, o meu pastor, a minha pastora, o meu líder, a minha líder faz lá, eu compro para ajudar, que mal tem? Não pense você que você será inocentado diante de Deus, não. Porque quando Jesus desceu o chicote no lombo, não foi só de quem vendia, foi de quem estava comprando também. Preste atenção, ele chicoteou quem comprava também. Em outras palavras, se não existe a procura, não vai existir a demanda. Por que essas pessoas fazem isso e vendem? Porque tem quem compra. A partir do momento que as pessoas não comprarem ou chegarem diante do líder, da líder, e dizer: olha, Jesus não aceita isso, está na Bíblia. Então, não haverá mais o comércio nas igrejas. Agora, se a pessoa orienta que Jesus é contra, mas a outra insiste em fazer o comércio, então é você que tem que sair de um local onde não está de acordo com a palavra de Deus. Sinto muito, nós não estamos aqui tacando pedra em igreja nenhuma, nós não estamos aqui causando divisão, nós só estamos mostrando o que diz a palavra. Foi o fundador do cristianismo que chegou dentro do templo de Salomão e viu o comércio, a venda e compra de mercadorias. Quando ele viu isso, ele não aceitou. Ele desceu o chicote no lombo de todo mundo, virou mesas de perna para cima, jogou o dinheiro dos cambistas no chão. Ele acabou com tudo. E disse o seguinte: olha, está escrito que a casa do meu pai é casa de oração. Isso aqui que vocês estão fazendo é um covil de ladrões e salteadores. Isso aqui não tem nada a ver com a casa do meu pai. Então, resumindo, igreja que usa o nome de Jesus, que usa o nome de Deus e faz venda de mercadoria, de acordo com a Bíblia, não é casa de oração, é covil de ladrões, covil de salteadores. Ah, mas quem disse isso? O fundador do cristianismo, o mestre Jesus. Ah, mas eu não aceito. Bata de frente com ele. Bata de frente com Jesus, fala que você não aceita. Ah, mas eu gosto de fazer a minha pizza e vender nas reuniões. Bata de frente com Jesus. Ah, mas eu gosto de fazer as feijoadas para vender, a galinhada, eu já acostumei. Bata de frente com Jesus, porque ele disse que isso não é casa de oração, isso não é igreja. Isso é covil de ladrões, covil de salteadores. É para roubar, é para arrancar dinheiro das pessoas mesmo. Aí você diz: não, mas no meu caso, eu vendo a pizza, eu vendo a feijoada, eu vendo ali os alimentos na igreja, mas o dinheiro que eu ganho, eu pago o aluguel, eu pago a água, eu pago a luz, o telefone da igreja para manter a igreja. Se não fosse assim, eu não manteria. Agora nós vamos responder você que disse que é para uma boa causa. Olha o que diz a palavra de Deus, Malaquias, capítulo de número 3, versículo de número 10. Preste atenção. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro,
para que haja mantimento na minha casa. O que Deus diz? Trazei todos os dízimos. Para quê? Para que haja mantimento na minha casa. Como que se mantém a casa de Deus, a casa de oração? Como que ela é mantida mediante os ensinamentos de Deus? Através de dízimos e ofertas. Não é através de venda de pizza, através de venda de galinhada, venda de sorvete, venda de refrigerante, sapato, televisão, brechó, isso e aquilo. Até brechó fazem dentro das igrejas. Brechó. Então, casa de Deus, meu amigo, de acordo com os textos sagrados, é casa de oração. É um local onde a pessoa vai para louvar, para adorar, para clamar, para suplicar. Tem pessoas sinceras que talvez elas vão até a igreja. Elas estão querendo realmente ouvir uma palavra, querendo realmente ouvir alguma coisa que vem da parte do Criador, porque a pessoa está aflita, necessitada, desesperada. Quando ela chega na igreja, ao invés dela ser recebida, a pessoa pegar o nome dela, colocar numa oração, fazer uma intercessão por ela, pela família, algo assim, que seria o indicado de acordo com a Bíblia, orai uns pelos outros. A pessoa ela já é intimada na porta da igreja. Quer comprar uma pizza? Quer comprar uma feijoada? Você quer comprar uma rifa? Até rifa fazem. Jogo de azar é pecado diante de Deus. A rifa é um jogo de azar. Você está apostando para ganhar algo. Você quer comprar o jornalzinho? Você quer comprar? A pessoa fica sem chão. É por esse motivo que muitas pessoas nem vão atrás de Deus. Por quê? Elas interpretam dessa forma. Eu não tenho dinheiro para servir esse Deus. Eu não tenho condições financeiras. Por quê? Para servir esse Deus eu tenho que comprar pizza, eu tenho que comprar feijoada, eu tenho que comprar galinhada, mesmo sem querer. E as pessoas ficam insistindo. Não, mas compra. A pessoa diz, não, mas compra para ajudar. A pessoa fica acuada. Agora eu lhe pergunto, meu amigo e minha amiga, Jesus fazia isso? Ah, mas Jesus deu pão para as pessoas e peixe. Multiplicou, não cobrou um centavo. Ah, mas é que eu gosto de fazer pizza, é que eu gosto de fazer o pãozinho. A Bíblia não diz que é pecado você fazer e distribuir gratuitamente. Muito pelo contrário, a palavra de Deus apoia fazer caridade. Então faça pizza, faça o pão, faça as coisas e distribui depois da reunião. Distribui gratuitamente para as pessoas. Olha, senti no coração aqui de fazer pizza e pão, eu vou distribuir aqui. Quem quer? Sai na rua distribuindo. Isso Deus aprova, viu? Isso Deus aprova. Distribui. Distribui para quem precisa. Se você gosta mesmo porque muitas das vezes a pessoa está ministrando a palavra, mas ela queria ser um pizzaiolo, ela queria ser um padeiro, ela queria ser um dono de restaurante, mas ela está ministrando. Então ela está dividida, ela não sabe o que ela quer para a vida dela. Ela não sabe se ela quer ser ministro do evangelho ou se ela quer ser dono de restaurante. Então ela acaba juntando o útil ao agradável, ela acaba juntando a palavra com comelança. Então, meu amigo e minha amiga, o nosso objetivo aqui não é denegrir a imagem de nenhuma igreja, não é denegrir a imagem de ninguém, não é dizer que somos certos e os outros estão errados. Nada disso, cometemos erros e falhas piores que todos. Porém, o nosso objetivo aqui é simplesmente mostrar o que diz a palavra de Deus. Doa quem doer, doa a mim, doa a você, doa a minha família, doa a sua família, doa quem doer. Aqui nós mostramos exatamente o que diz a palavra de Deus. E a palavra de Deus é clara. E o que me assusta é quando eu vejo esses líderes, muitos, fazendo venda de mercadorias e usando um anel
no dedo de teólogo. Porque todos que um dia fizeram um curso de teologia aprenderam no curso que a venda de mercadoria é proibido. Aprenderam. Aprenderam porque todo curso de teologia ensina que não pode fazer o comércio, que não pode fazer a venda. Agora você diz, mas e a pessoa que às vezes não estudou, que não fez o curso, ela está fazendo a venda porque ela não aprendeu no curso. Não é nem necessário fazer um curso para aprender que isso é proibido. É só ler o texto sagrado que você vê. Jesus desceu o chicote no lombo de todo mundo e disse, não pode, é proibido a venda e compra de produtos dentro de uma igreja. É proibido e ponto final. Mas eu não posso vender o pastel? Não pode. Mas eu gosto. Então você tem que abrir uma pastelaria. Você tem que abrir uma pizzaria, abrir um restaurante, e você vende o que você quiser. Não, mas eu gosto de fazer o brechó. Você tem que abrir uma loja de roupas usadas. Você não pode abrir igreja. Você tem que abrir um comércio para você. Agora, o que nós mais vemos nos dias de hoje são homens e mulheres comerciantes da fé. Ao invés de abrir um restaurante, abre uma igreja para vender o alimento. Ao invés de abrir uma loja de roupas usadas, o famoso brechó, ele abre uma igreja para fazer o brechó dentro da igreja. Então, o que nós vemos é o quê? São comerciantes da fé. Estão misturando o nome de Jesus em meio aos produtos para vender. Vende-se de tudo, vende-se água consagrada, vende-se sabonete consagrado, vende-se óleo ungido, vende o sangue do cordeiro, que é o suco de uva, vende sal grosso, vende pulseira para pôr no braço, vende-se de tudo. Vende-se caneta ungida, martelo ungido, tijolo ungido, cimento. Até cimento estão vendendo, que é o cimento da casa própria. A pessoa pega o cimento. Eu não vou falar o nome do ministério que está vendendo cimento aqui, não, porque o líder do ministério se passa por anjo de Deus. É bem calminho, é todo quietinho na televisão. Parece um cordeirinho. Até cimento estão vendendo. Até cimento estão vendendo. Cimento da casa própria. Vende petróleo. O ouro negro para ungir a mão para ficar rico. Olha, vende-se de tudo. Vende-se travesseiro, vende-se toalha. Vende-se de tudo. Fronha de travesseiro. Colchão. É um mercado ao céu aberto. É um mercado a céu aberto. É um mercado. É um mercado. Então, aí você diz, mas o apóstolo Paulo também distribuía seus lenços e aventais para as pessoas. Leia o contexto, você vai ver que ele distribuía gratuitamente. Então de graça pode? De graça pode. Você tem sonho de dar travesseiro para as pessoas? Fronha. É só você comprar um caminhão de travesseiro, um caminhão de fronha, e você distribui para as pessoas na rua. Não tem problema nenhum. Deus vai gostar disso. Na época do frio, como nós estamos agora, compra um caminhão de cobertor, sai distribuindo para as pessoas na rua, as que precisam para se agasalhar do frio. Deus vai te aplaudir pela sua atitude. De graça. É gratuitamente. Agora, vender usando o nome de Deus, você pode ter o curso que você tiver, você pode ter a formação que você tiver, eu não te respeito nunca na vida. Não te respeito nunca, porque a palavra de Deus condena todo tipo de comércio dentro dos templos que se diz cristão. A palavra de Deus condena, não sou eu, é o próprio Deus que condena quem faz isso. Ele chama de ladrão, ele chama de salteador. Olha os termos que ele usa para lidar com pessoas que fazem isso. Então, meu amigo e minha amiga, o nosso objetivo é mostrar o que diz realmente a palavra de Deus. Aí a pessoa diz, poxa, então o cerco apertou para o meu lado, eu não posso mais fazer o comércio, eu não posso mais vender os produtos.
Ah, mas está escrito que eu posso pedir dízimo e oferta. Então, o dízimo vai ser de 30%, de 20%. De acordo com os textos sagrados, dízimo é 10ª parte. A própria palavra diz dízimo, 10ª parte. Abraão deu a 10ª parte para Melquisedeque antes que houvesse lei. Então essa história que o dízimo é da época da lei também não existe. A Bíblia dá base para pregar dízimo de 10%. Ah, eu só posso pregar o dízimo de 10%? Então já sei, eu vou pregar a oferta de 100, de 200, 300, 1000, 1 milhão. Aí você se engana, porque de acordo com os textos sagrados não pode estipular valor de oferta. Oferta de livre, espontânea vontade, aquilo que a pessoa quiser ofertar. Diz a palavra de Deus, Êxodo capítulo 25, versículo 1 e 2. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta. De todo homem cujo coração se mover para isso, dele recebereis a minha oferta. O Senhor Deus disse: eu recebo a oferta daquele homem, daquela mulher, que o coração se move voluntariamente para oferecer algo, de acordo com o que eles querem oferecer. Deus aceita a oferta, minha e sua, quando é feita de livre e espontânea vontade, aquilo que nós queremos oferecer para Ele, cujo nosso coração se moveu voluntariamente, não porque alguém estipulou o valor de 10, 50, 100, 1000, 1 milhão. Então, meu amigo e minha amiga, o nosso objetivo aqui não é envergonhar a placa de nenhuma igreja, não é envergonhar nenhum líder de igreja. Nosso objetivo simplesmente é mostrar o que diz a palavra de Deus. E a palavra de Deus mostra claramente, sem sombra de dúvidas, que não se pode vender nenhum objeto dentro de uma igreja, não se pode comprar nenhum objeto, não se pode estipular valor de oferta. É o que diz a palavra de Deus. Contra fatos não há argumento. Você pode não gostar, você pode xingar, você pode me amaldiçoar, você pode me matar, você pode fazer o que você quiser. Ninguém muda o que Jesus disse. Ninguém muda o que Jesus fez. Ele desceu o chicote no lombo de todo mundo e falou: aqui não. A casa do meu pai é casa de oração. Vocês estão fazendo covil de ladrões e salteadores. Vocês estão fazendo comércio dos seus ladrões. Jesus chama de ladrão quem faz venda de produtos dentro de uma igreja e usa o nome dele e o nome do pai. Ele chama de ladrão. Se ele chama de ladrão, se você diz: não, eu não sou ladrão, bata de frente com Jesus, discuta com ele, não comigo. Discuta com ele. Processe ele. Abra um processo contra ele por calúnia e defamação. Diz: olha, eu estou sendo caluniado e defamado. Estão dizendo que eu sou ladrão. Quem? Jesus Cristo disse. Então processa ele. Porque ele chama de ladrão quem faz isso. Não sou eu que chamo, é ele que chama. Só estou lendo o que ele disse. Ah, mas eu não creio nessa parte. Então você tem que começar a arrancar folhas da Bíblia e jogar fora. Só fica com o que você quer. Nós temos que entender a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, sem tirar, sem acrescentar. Não tem essa parte eu não concordo. Ou você concorda com esse Deus do início ao fim por completo, ou você não concorda com nada. O povo de Deus, quando foi sair do Egito, naquela noite, eles tiveram que comer o carneiro com ervas amargas, com cabeça, com casca, com tudo, do jeito que estava. Havia as partes boas, mas também havia as partes ruins. Ou seja, é por completo. Se quer aceitar, é por completo. Tem um lado bom, mas tem um lado ruim. Tem as partes boas, mas tem as partes ruins. Tem as partes saborosas, mas tem as partes amargas. E é por completo. O evangelho é por completo. Essa história que o Antigo Testamento não faz parte, isso não existe. Jesus pregou o Antigo Testamento. Olha os apóstolos fazendo referência ao Antigo Testamento. Olha, o apóstolo Paulo era o homem que mais fez referência ao Antigo Testamento. Não se esqueça que na época que os apóstolos ministravam a palavra e quando Jesus ministrava não havia Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito muito tempo depois. Eles ministravam sobre o Antigo Testamento. Então essa história que o Antigo Testamento não vale, tire isso da sua cabeça, viu? Você que pensa assim. Então, a palavra de Deus
ela é essa, ela é objetiva. E nós temos que aceitar, entender e compreender do início ao fim, de Gênesis a Apocalipse. E se tratando de vendas de mercadorias, saia fora. Talvez você congrega numa igreja onde o líder não tem esse conhecimento, você tem que chegar e orientá-lo. Agora, se ele insistir na venda da mercadoria, você tem que sair dessa igreja. Essa é a mais pura verdade. Para que você não seja cúmplice de um sistema que é contra os ensinamentos de Jesus Cristo. Esta é a palavra do Senhor Deus.